Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre próteses removíveis. Vou trazer o máximo de informações, informações que vão te ajudar muito a selecionar o tipo de prótese e tirar algumas dúvidas que eu sempre recebo aqui dos meus pacientes no meu dia a dia da minha clínica. Vou falar sobre essa prótese, que é uma prótese que chamam de prótese provisória. Às vezes a gente utiliza ela, vai fazer um implante, coloca essa prótese porque a gente não pode apoiar nada no implante. Vou falar sobre a prótese de silicone, que é essa prótese aqui, que ela é um pouco mais maleável, tá vendo? Ó, tô apertando ela, ó, e ela tá se movimentando. Vou falar sobre a PPR, que é também conhecida como Rote, que é essa prótese aqui, que é essa prótese que tem essa estrutura metálica, tá certo? Vou falar um pouco também sobre a prótese total, que é quando a gente já não tem nenhum dente. Então, antes de começar esse vídeo, quero que vocês se inscrevam aqui no meu canal e qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar aqui embaixo que eu respondo com o maior prazer. Bem, pessoal, a primeira informação que eu quero trazer aqui para vocês é sobre essa prótese, que é a PPR, prótese parcial removível, às vezes é conhecido como ponte ou rote. Aqui eu estou trazendo para vocês uma prótese do tipo PPR com extremo livre, ou seja, a gente não tem aqui nenhum dente no final para apoiar essa prótese. Não tem nenhum grampo e nenhum dente para a gente apoiar. Ou seja, essa prótese ela fica apoiada somente nos dentes da frente, de canino a canino. Vê se vocês conseguem ver esse modelo aqui, tá vendo? Ele não tem nenhum dente atrás, faz com que a prótese fique apoiada somente nos dentes da frente, tá? Essa prótese, quanto menos dente a gente tem, ela mais instável ela fica, mais machucando ela fica. É uma prótese que é um pouco ruim do paciente se acostumar. Eles têm um pouco de dificuldade, às vezes sente um pouco de dor, principalmente embaixo, tá? Quanto menos dentes o paciente tem, quanto menos dentes o meu paciente tem, mais machucando ela vai ficar, mais instável ela vai ficar. Então é um tipo de prótese que ela é muito utilizada ainda, muitos pacientes fazem. É uma prótese que tem uma durabilidade alta, tá certo? Por quê? Porque ela tem essa estrutura metálica, tá bom? Por ela ter essa estrutura metálica, ela é uma prótese que tende a durar mais, aí, pelo menos 10 anos, se o paciente cuidar bem, tá certo? Outra característica dessa prótese boa é que ela é feita de acrílico. O acrílico ele é um material muito antigo, já muito desenvolvido, e ele é um material que a gente já tem um alto conhecimento sobre ele, então a gente consegue fazer uma estética bem bonita, tá certo? Então não é porque, se não fosse fazer de acrílico, seria de porcelana. Não, isso não é verdade, que a porcelana é 100% melhor. A porcelana tem sua indicação. Então, o acrílico ele é muito bonito, pode ser facilmente reproduzido, a gente consegue fazer sorrisos maravilhosos com acrílico. E o acrílico tem uma vantagem que se você perder um dente, a gente consegue colocar o dente novamente ali. Então é uma prótese que a gente tem essa opção, tá certo? Se, por exemplo, a sua grade está boa e seus dentes, grade é essa parte metálica, e seus dentes eles começam a ficar amarelados, se você é um paciente fumante, então a gente pode simplesmente manter a grade, porque ela dura muito tempo, e trocar somente os dentes, fazer dentes novos. Então é uma prótese que a gente tem essa versatilidade, tá certo? Óbvio, não é melhor que implante, é muito melhor fazer implante, porque essa prótese ela tende a gerar um pouco mais de sobrecarga nos seus dentes, principalmente se você tem menos dentes na boca, ou seja, tende fazer com que você venha a perder seus dentes. Ela tem que ter muito cuidado, tem que ter uma boa higienização, tá sempre limpando, senão pode fazer com que acumule mais cárie, pode gerar algum tipo de desgaste. Então, ela é uma opção para quem não vai fazer implantes e quer uma prótese com mais durabilidade, tá certo? E ela é um pouco mais barata do que a prótese de silicone. Por exemplo, essa prótese eu já vi aqui em Brasília entre 800 até 2.000 reais, dependendo do consultório que você fizer, tá certo? Em contrapartida, vamos colocar assim, ao contrário não, né? Mas uma outra opção que a gente tem é a mesma prótese, tá vendo? Elas são iguais, só que essa aqui é de silicone, tá bom? Hoje os pacientes pedem muito essa prótese de silicone. E a gente não tem assim tanto artigo, tanta pesquisa sobre essa prótese, mas eu vou te falar a minha experiência clínica, o que eu vejo nos meus pacientes. Vocês podem ver que essa prótese de silicone aqui, ó, ver se consegue enxergar. Ela é maleável, tá vendo? Eu aperto, ela não quebra, tá certo? Ela é uma prótese que, se comparada a essa aqui, ela é uma prótese que dura muito menos. Então, se o paciente é fumante, tende a acumular muito mais sujeira, muito mais manchas. Então, uma prótese que ela fica mais suja, ela desgasta mais, tá certo? Só que, o que eu percebo? Ela é muito mais confortável que essa daqui, tá bom? Então, se você já tentou usar essa várias e várias vezes, não conseguiu,
Está incomodando, desistiu de usar, você pode fazer a tentativa de utilizar a prótese de silicone, que é uma prótese que é mais confortável, tá bom? Só que ela tem um detalhe, ela dura menos, tá? Eu falaria que é uma prótese aí que em 2 anos, muitas vezes, você já tem que estar trocando. Essa aqui, já vi casos de 15 anos, está na boca do paciente, na boca do cliente, não tem nenhum problema. Então, essa prótese de silicone, ela é muito menos durável, tá? E é uma prótese geralmente mais cara, tá? Porque ela é de silicone, é uma prótese nova aí no mercado, geralmente aí ela fica entre 1.000 a 3.000 reais, dependendo do consultório que você fizer, tá certo? Mas é uma prótese que sim, eu considero ela mais confortável e mais estética, tá? Esse acrílico, tá vendo? É rosinha, às vezes você olha na mão, parece que vai ficar estranho na boca, mas quando coloca na boca ele some. Então, geralmente as pessoas não conseguem ver que você está usando uma prótese como essa. Diferente dessa aqui, tá? Se você utilizando aqui no dente da frente, vai aparecer esses grampos metálicos, tá bom? Então, se você quer algo estético que fique preso, tem que ser uma de silicone, tá bom? Só que você tem que se preparar para estar de 2 em 2 anos gastando para trocar ela. Por isso que muitas das vezes eu recomendo o paciente, apesar que ele acha que ou tá usando essa prótese que está sem dinheiro, ou porque está com medo, eu recomendo você pensar bem, porque às vezes de tanto você trocar, valeria mais a pena você utilizar, fazer os seus implantes, tá bom? E por falar nisso, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria, onde eu acompanho os pacientes, tiro dúvidas. Muitas vezes é difícil eu responder todas as dúvidas aqui nos meus vídeos do YouTube, então você pode entrar lá, assistir uma aula que eu deixei gratuita, e se você se interessar, lá na minha mentoria eu consigo responder todas as suas dúvidas. E se você está precisando usar uma prótese, teve muitas perdas dentárias, é porque alguns hábitos na sua vida você não conseguiu ir corrigindo, e é o que eu vou fazer nessa mentoria. Por isso que ela é muito boa, principalmente para você passar para os seus filhos, para os seus netos, que normalmente o que eu percebo é que às vezes se o paciente teve muitas perdas dentárias, às vezes os filhos e os netos também vão ter. Então essa mentoria vai ajudar você a mudar de vida e fazer com que a sua família toda mude de vida. É só acessar o link, assistir a aula, e lá eu vou ter um espaço para tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à odontologia, tá bom? Então vamos continuando. Então, uma outra prótese que eu vejo muito aqui no consultório e nos consultórios por aí é essa aqui, tá vendo? Essa prótese aqui já é 100% de acrílico. Ela não é de silicone, tá? E ela não tem essa grade metálica, tá? Ela é só o acrílico mesmo. É o mesmo acrílico que a gente está usando aqui para fazer os dentes, é o acrílico aqui, tá? É uma prótese dura, ela não é maleável e ela é uma prótese que geralmente não fica presa, tá? Se você fizer às vezes com um laboratório que tem um pouco mais de experiência, um laboratório bom, às vezes a gente consegue prender um pouco ela mais, e ela dessas três é a mais acessível. Geralmente eu ainda utilizo essa prótese, às vezes em pacientes que vão fazer um implante, às vezes, por exemplo, esse paciente que vai fazer 2 implantes na frente, fez os implantes, vai ficar sem dente? Não, a gente coloca uma prótese provisória por 2 meses. Se o paciente não conseguir usar de jeito nenhum, eu tento tirar esse céu aqui da boca, tento prender, mas a prótese removível é uma prótese que ela é uma prótese que a gente consegue, prótese provisória, né, como já diz o nome, a gente consegue utilizar em situações. Tem pacientes que utilizam essa prótese por muito tempo, tá bom? Essa prótese aqui, geralmente, quando você vai fazer um implante, eu nem cobro ela, deixo inclusa no valor do tratamento com implantes dentários. Só que alguns pacientes pedem porque realmente estão sem condições, e eu entendo. Isso faz parte. Então você pode fazer aí, eu já vi valores entre 400, né, e até R$ 1.000, tá bom? E se você pesquisar, você pode encontrar, eu já vi 350, assim, uma prótese dessa sendo feita. É uma prótese que, num momento de emergência, você pode utilizar, você pode fazer, principalmente se você tiver sem condições financeiras, tá bom? Então essas são as três principais próteses, tá? Ah, e muita gente pergunta, posso utilizar se eu não tenho só um dente, por exemplo? Aqui nesse dente, nesse paciente. Não tem só um dentinho. Dá para fazer, por exemplo, uma prótese assim, mais ou menos? Tá vendo? Dá para fazer. O único perigo dessa prótese é você engolir, tá bom? Por quê? Essas próteses assim, elas são muito difíceis de você engolir. Por isso que muitas vezes, mesmo com um dentinho, eu gosto de fazer ela, e os laboratórios, os dentistas fazem ela total. Por quê? Porque é mais difícil de você engolir essa prótese e ter acidentes, tá bom? Mas pode fazer só um dente desses três tipos que eu falei. Ou a PPR, que é metálico, a HUD, ou assim, de acrílico somente, ou de silicone. Você pode fazer uma prótese só com dentinho, somente com
bem pequenininha assim, não tem problema, tá? Às vezes é muito utilizada, como eu falei, se você for fazer um implante, tá certo? E o último tipo de prótese é a prótese total, tá bom? Ela já tem outras características, mas o material dela é o acrílico também. Lembrando, o acrílico é um material muito bom, tá bom? Um material que é usado há décadas aí. Ele é um material que foi já desenvolvido, estudado, tem muito artigo. Normalmente os laboratórios eles já sabem lidar com acrílico. Então, como eu falei, o acrílico ele é um material que ele é estético, bonito. Os laboratórios conseguem trabalhar muito bem. E como eu te falei, você não pode comparar acrílico com porcelana. São dois materiais completamente diferentes para indicações completamente diferentes. Normalmente você pode indicar já implantes e a gente vai conversar sobre as porcelanas em outro assunto, tá bom? A prótese total é para quem já não tem nenhum dente, tá? O que eu posso adiantar assim de, de dúvidas que meus pacientes têm? Essa prótese total aqui, por exemplo, uma superior, tá vendo? Ela tem um céu da boca. É uma prótese que geralmente para a parte superior de cima ela fica, se fizer bem adaptada, aí é um detalhe. Isso é importante, procurar um bom dentista para fazer uma prótese dessa bem adaptada, porque ela fica ótima, geralmente na parte de cima, ela prende bem. Então um dentista que sabe trabalhar bem, sabe fazer uma boa moldagem, sabe fazer uma prótese total, com uma característica que ela fique bem presa, bem estética, bem bonita e não é desconfortável. A dificuldade dessa prótese é embaixo, gente. A dificuldade de todas as próteses é sempre embaixo. Seja da PPR, é uma dificuldade muito grande de fazer. Se você fez, está sentindo dor, é normal. A PPA, a prótese de silicone, porque ela machuca mais. Porque ali a gente tem a língua, a gente tem uma região mais sensível, então ela machuca mais. E essa prótese, vou te colocar aí, uns 80% dos pacientes não tem osso basal, osso para segurar, que essa prótese precisa de osso, tá? Então, geralmente embaixo, até se você tiver um dentinho na boca, eu recomendo você ir segurando ou com essa, ou até mesmo com a prótese de silicone. Quanto menos dentes você tiver, como eu falei, menos essas próteses vão prender, tá certo? Então, a prótese PPR, essa aqui ela prende bem embaixo, só que machuca. Essa aqui prende pouco embaixo, a de silicone, só que machuca menos. Então, é algo que a gente tem que sentar com o paciente e conversar. E mais uma vez, se vocês estão gostando desse vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, mandarem as dúvidas aqui embaixo. Como eu falei, tem aqui um link também da minha mentoria. E eu estou trazendo assim, o máximo de informações nesse curto período de tempo sobre as próteses. E é o meu dia a dia no consultório. Realmente eu atendo, eu recebo pacientes todos os dias com essas dúvidas e estou falando para vocês tudo que eu passo para os meus pacientes, tá certo? Então, são basicamente esses tipos de prótese, prótese total. Depois eu vou fazer um vídeo sobre essa prótese aqui, por que que ela fica presa, por que que ela não fica não presa, o que que pode fazer para melhorar, para ela prender mais, tá certo? E só mais uma informação que é muito importante sobre a limpeza dessas próteses, tá? Todas essas próteses têm que ser bem limpas todos os dias, como seus dentes. Sempre recomendo uma escova de dente bem macia, porque se for uma escova de dente muito dura, você pode desgastar a prótese, tá bom? Você pode utilizar, tem produtos pasta de dente no próprios para prótese, tá bom? Mas uma pasta de dente geralmente sem muito abrasivos ou mesmo um sabão neutro, tá bom? O sabão neutro, às vezes a gente não encontra abrasivos e consegue deixar a prótese bem limpinha. E claro, ir no dentista fazer essas revisões. Não tenha medo de voltar nos seus dentes. Às vezes eu faço essas próteses, eu sempre falo muito para os meus pacientes. Não tenha medo de vir aqui para a gente fazer a revisão, para olhar como é que estão elas, para a gente fazer a limpeza delas. Tenta vir pelo menos cada 6 meses, se não der, uma vez por ano, para a gente conseguir fazer um bom acompanhamento. Tá bom? Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês e se vocês puderem se inscrever, vai ajudar muito o meu canal a crescer e qualquer dúvida, fazer de tudo para responder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.